amigos da rede Espaço Espírita, a rede ETV da Voz Espírita. A Voz Espírita é um programa de divulgação da doutrina espírita. Eu sou Alberto Sami e hoje nós vamos falar sobre a utilidade providencial da riqueza, num texto de Allan Kardec que diz o seguinte: se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna à razão, porque sem dúvida a riqueza é uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria, em virtude dos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Na realidade, a riqueza, como a pobreza, sabemos, nós, os espíritas, que são provas. Em algumas existências, nós precisamos provar da riqueza para saber como se comporta a nossa virtude em relação àquilo que nós recebemos e que é temporário. Como sabemos, tudo aquilo que temos na terra é um empréstimo. E sabemos também que este empréstimo nos será cobrado, não é? Quando chegarmos à espiritualidade, quando voltarmos à pátria espiritual, seremos cobrados sobre o que fizemos com estes empréstimos que nos foram dados aqui na terra. A riqueza, como a pobreza, despertam no espírito sensações, virtudes, abnegações que são importantes para a sua evolução espiritual. Se assim não fosse, Deus não iria conceder. Ela, a riqueza, é o laço mais poderoso que prende o homem à terra e lhe desvia do céu o pensamento. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece depressa a sua primeira condição. Os que com ele a partilharam, os que ajudaram, e faz-se sensível, egoísta e vão. Mas pelo fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não significa que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação nas mãos daquele que sabe servir-se dela. Como dissemos, a riqueza ela é, como a pobreza, um instrumento de evolução espiritual. Quando você tem exemplos de pessoas que vieram da extrema pobreza e passaram para a riqueza, não é? O espírito que consegue trabalhar esta transição, que consegue fazer com o dinheiro algo muito importante, não só para ele, mas para outros que podem servir-se, não é, desta fortuna que ele tem, com empregos, com comida, não é, sustentando famílias. Dessa situação é extremamente produtiva para esse espírito, então, que sabe lidar com esta situação, procurando salvar-se de situações, de problemas que poderiam a riqueza trazer. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogava, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 16 a 24, sobre os meios de ganhar a vida eterna, o jovem perguntou para Jesus, não é? Como ele ganharia a vida eterna. E Jesus responde: desfaz-te de todos os teus bens e segue-me. Não pretendeu Jesus estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só se obtém por este preço, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos
é um obstáculo à salvação. E realmente, nós não devemos nos apegar a situações aqui na Terra que façam com que o nosso espírito fique preso a estes pensamentos. Não podemos imaginar dentro da nossa mente espiritual que aquilo que obtivemos neste planeta nós levaremos para algum lugar. Então nós aprendemos que temos de entender como desfrutar das benesses que aquilo que nos é ofertado por Deus durante a nossa existência para nos trazer a nossa satisfação orgânica, né? E também a nossa satisfação, o nosso conforto que nós necessitamos na nossa existência e o nosso conhecimento espiritual. Tudo isto somado faz com que o espírito possa ascender, evoluir, e isso é o que nós queremos. O que Jesus propunha ao rapaz, que foi perguntar como salvar-se, não é? Era uma prova decisiva, destinada a descobrir o âmago do seu pensamento, aquilo que ele realmente pensava lá no fundo. Ele podia sem dúvida ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer o próximo, não ser vão, não ser orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade, pois sua virtude não chegava até a abnegação. Foi isso que Jesus quis demonstrar, porque a resposta do jovem é de que ele não poderia largar tudo e acompanhar Jesus. E nós? Podemos largar tudo para acompanhar Jesus? Você já fez essa pergunta? Continue conosco. Nós teremos outras sugestões na nossa Voz Espírita, programa de divulgação da doutrina aqui na rede Espaço Espírita. Muito obrigado a todos.